Estamos caminhando e hoje nós vamos ver de morfologia o último assunto, que é conjunção. Já trabalhamos na aula passada a preposição, né? Aí eu ainda preciso terminar de corrigir uma parte de verbo, advérbio e preposição da apostila de vocês, que eu vou fazer isso. Eu também só queria lembrar vocês que eu vou viajar no domingo. Então, a aula de segunda-feira, eu vou deixar aulas gravadas das propostas de redação para vocês fazerem. Vocês podem enviar durante a semana, que eu vou viajar. Foi um presente de aniversário que eu ganhei. Meu aniversário é no domingo, né? Aí, sou filha de Deus também, preciso, ainda não parei, estou com mais de 2 anos, que a última viagem que eu fiz, 2 anos, né? Como eu ganhei essa viagem, eu vou passar uma semana, é uma aula, que eu vou deixar tudo pronto, eu vou postar, eu acho que a aula no sábado ou na sexta-feira, que aí vocês já podem fazer. Eu vou deixar as duas propostas de redação já gravadas da segunda-feira. A aula de gramática que eu colocar, gente, sobre sintaxe, eu quero que vocês acompanhem todas essas aulas de sintaxe, porque na próxima, quando eu voltar, nós já vamos fazer, entrar em sintaxe. E aí a aula daqui entra como uma grande revisão. Fica legal assim, né? Obrigada, João, muito obrigada. Teu pai, olha, teu pai me ofertou uma. Teu pai é meu irmão, eu brinco com o Jean. É muito engraçado. Eu vivo dizendo para ele: olha teu filho, hein? Eu estou de olho no teu filho, aí está estudando bem. Esse é meu irmão Márcio. Então, vai ser um tempo bom. Eu preciso dessa semaninha para voltar com todo o gás, tá? Mas eu vou deixar a tarefa para vocês. E aí eu vou levar o tablet. Aí você vai dizer: professora, vai viajar e vai trabalhar? Vou, porque eu não vou acumular redação. E eu vou conseguir corrigir pelo tablet, tá? Então, eu vou fazer isso justamente porque eu não quero acumular redação. A redação é uma coisa que, se deixar, ela se propaga. E Deus me livre, não dá. Então, podem mandar. Até sexta-feira eu comunico direitinho para vocês como é que vai ficar, tá? Mas vocês vão ter muita coisa para estudar, e eu garanto a vocês que, se vocês estudarem boa parte do que eu estou colocando no Classroom, em língua portuguesa, vocês gabaritam, viu? Tanto o Enem é difícil, né? Porque linguagens e códigos, mas a UEA dá para gabaritar. O Enem dá para chegar quase lá. Vamos ver. Gente, a conjunção é um conectivo, e é um conectivo muito importante. Então, observem, vai ser uma função de conexão, que é a ideia do conectivo, e de relação. Então, essa conexão, quando eu falo, é essa questão da ligação entre duas palavras. Então, eu tenho conjunção, por exemplo, que vai unir duas palavras mesmo. Eu digo Pedro e João. Pronto. O ezinho é uma conjunção aditiva, uniu duas palavras. Mas, precisamente, as conjunções, elas unem orações. Grande parte da função das conjunções com as orações. Em algumas situações, elas vão unir palavras. Quando nós temos essa ideia das orações, tem essa ideia de relação, ou mesmo das palavras, né? Então, ou ela vai exercer a função de coordenação. Quando eu digo coordenação, o termo ele está independente, mas é uma independência sintática. Ou subordinação vai ser dependente, vai estar subordinado. Tem um termo que vai reger, que ele vai ser o principal, e tem outro termo que vai ser subordinado, vai ser regido. A conjunção está aí nesse meio desse termo. Tá no meio, né? Porque ela vai ser uma relação entre o termo que rege e o termo que é regido, ou por coordenação ou por subordinação. Por isso que nós vamos chamar conjunções coordenativas ou conjunções subordinativas. Hoje, nessa aula, eu quero que vocês aprendam as conjunções. Nós já vamos trabalhar a sintaxe. Eu só vou corrigir o exercício de verbo, e talvez é a aula que eu vá deixar gravada,
para vocês, a aula da apostila, corrigindo a apostila para vocês. Eu vou gravar talvez na sexta-feira para deixar. E quando eu voltar, já é direto mesmo para a sintaxe. Então, vocês devem dar uma boa assistida nas aulas e aprender isso daqui, que nós vamos retomar quando formos ver orações, tá vendo? As orações coordenadas e as orações subordinadas têm a ver com conjunção, tem a ver com morfologia. Por quê? Pronome relativo vai ser o conectivo das orações adjetivas. E nós já vimos pronomes. E eu coloquei uma aula completíssima de pronome também para quem quiser se aprofundar. As orações substantivas, nós vamos ver que são introduzidas pelas conjunções integrantes e por alguns pronomes ou advérbios. E as orações adverbiais aqui pelas conjunções subordinativas. Está tudo dentro do que nós estamos falando. Na aula de hoje, você tem que conhecer boa parte dessas conjunções. E aqui nós vamos começar com a ideia das conjunções aditivas. Então, as aditivas, a ideia de adição, o nome já diz. É o que vocês conhecem muito bem, o nem. Olha aqui, esse mais também, eu quero falar uma coisa sobre ele. Eu digo assim, não somente ou não só, mas também. Isso aqui é o chamado par correlato ou par correlativo. Peraí, que eu não posso. Correlato. Tem que usar o par. Olha aqui, esse exemplo bem aqui. Os livros não só instruem, mas também divertem. É até bom aprender outras aditivas para evitar a repetição do porque a repetição do entra como o erro da competência 4. Aliás, não só do repetição de forma geral, repetição de palavras, repetição de conectivos. As palavras ainda nós temos ali uma quantidade que se pode repetir conectivos de jeito nenhum, com exceção do que o a gente repete mesmo, né? Esse sem o acento. Então, quando eu tenho o com acento, eu digo eu sou, tu és, ele é. Este com acento corresponde à terceira pessoa, ele ou ela é. Então, com acento. O sem acento é a conjunção aditiva, que vai ligar as orações. Se eu dissesse assim, o agricultor colheu o trigo e o vendeu. Essa ideia de unir esta oração, que tem o verbo colheu, com a segunda oração, vendeu. E o que vocês podem observar? Eu digo, o agricultor colheu. O agricultor é sujeito do verbo colher. Na segunda oração, esta aqui é a primeira oração, esta aqui é a segunda oração. O agricultor vendeu. O sujeito do verbo colheu é o mesmo sujeito do verbo vendeu, unidos pela aditiva Quando essa aditiva une sujeitos iguais, não. Professora, Oi? não está Pode falar. aparecendo lá as orações aí que a Oi? senhora escreveu. Não está aparecendo as orações. A senhora Não? escreveu primeiro. Não está aparecendo as orações aí. Meu Deus do céu, peraí, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Gente, é a Sofia falando e eu. Agora aparece? Apareceu? Não, apareceu não. Não tá aparecendo. Não, não está aparecendo. Meu Deus, peraí. O que será que aconteceu, né? Só eu vou tirar aqui tirar uns slides. Pode ser isso. Vamos ver de novo, vou tentar compartilhar.
E agora? Agora sim, apareceu. Quando eu ampliar, ver se aparece. Aparece? Tá aparecendo, né, João? Se quiser ampliar mais, dá de aparecer, legal. Se você for Hã? ampliar mais, aparece. Se você Tá. for ampliar mais um pouquinho, aparece legal. Se ampliar mais um pouco, agora só dá até aqui o máximo. Isso. Só ver aqui no meu celular como é que fica. Eu nem. Então, desde o começo que vocês não estavam vendo, né? E a Sofia tinha É, falado. e Vamos ver como é que tá aqui, peraí. a senhora marcava primeiro as orações, a senhora marcou o E, mas não apareceu, tipo, aqui, entendeu? Hum, A letra. pronto. Aqui o meu tá bem ampliado e no celular realmente não aparece. Bora ver aqui de novo. Era para ampliar, olha. Eu não sei por que que ficou assim. O outro slide estava ampliando? Vou aumentar aqui para ver se melhora. Tá legal, professor, aqui. Tá. É, ele não está ampliando. Eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Vou pegar a ideia. Esse ezinho aqui, mas vocês conseguiram entender o que eu disse do verbo do é com acento e do é sem acento, né? O com acento, ele é verbo, então sem acento é essa adjetiva. Voltando para cá, que isso aqui diz respeito à vírgula. Quando eu digo o agricultor colheu, agricultor é sujeito do verbo colher. Temos aqui uma primeira oração, cada verbo, uma oração. Na segunda oração, temos e o vendeu, ou seja, vendeu o trigo. Este ó retoma trigo. O agricultor vendeu. Observe que o mesmo sujeito do verbo colheu é o do vendeu. A aditiva, ela une sujeitos iguais. Quando a aditiva une sujeitos iguais, e precisamente aqui em relação ao é, não tem vírgula. Quando é que eu vou usar a vírgula com a aditiva? Se ela unir sujeitos diferentes. Digamos que a frase fosse: o agricultor colheu o trigo, vírgula, e o feirante o vendeu. O que que vocês percebem? Temos aqui a aditiva é. Por que que eu usei a vírgula? Porque o agricultor é sujeito de colheu, mas a aditiva está unindo sujeitos diferentes. Feirante é o sujeito de vendeu. É nesse caso que nós vamos usar. Se não tiver essa ideia de sujeitos diferentes, então, sem vírgula. Outro fato, o nem é uma aditiva, que ele corresponde a e não. Eu digo não colheu e não vendeu. Eu posso dizer desta forma, sem vírgula. Agora, eu posso dizer nem colheu, nem vendeu. Nós temos um vício de dizer e nem vendeu. Isso aqui é redundância, porque o é tem o mesmo valor do nem, que é aditivo. Então, não posso dizer o e nem. Está errado. É pleonasmo. Nem colheu, nem vendeu. Então, algumas coisinhas que a gente vai ajeitando. Eu falava, na hora que vocês me disseram do slide,
desse mas também, que eu uso desta forma aqui, ó, não só, mas também. Essa vírgula aqui, ela é facultativa. Alguns usam, outros não. Já vi escritores que usam com vírgula e outros que usam sem vírgula. Por isso que eu não marco quando vocês usam ou não. Porque nessa questão da pontuação, e eu começo a falar de algumas aqui, quando eu falar de sintaxe, eu vou falar mais ainda. A pontuação, ela tem regras, mas ela tem muitas oscilações. O que é isso? Alguns gramáticos dizem de um jeito e outros de outro. Então, a gente vai tendo ali o parâmetro. Quando eu digo os livros não só instruem, mas também divertem. Eu tenho chamado par correlato. É um par. A ideia é usar o par, o não só, mas também. Às vezes, calha do aluno usar só o mas também. Aí perde essa ideia do par correlato. Uma ideia bem formal é incorreto. O certo é usar o par correlato. Outra, as abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda. Outro par correlato. É bom aprender esses pares, porque você vai fazendo uma diversidade na escrita, ao invés de repetir só o você vai também trabalhando esses outros. Fica mais bonito o texto, porque uma coisa é escrever da forma correta o argumento, outra forma é deixar o texto com mais requinte, com mais beleza. Tá? Então, aqui nós temos as aditivas. Qualquer coisa, podem me falar. Abrir o microfone aí e falar mesmo. Se tiver dúvida também. Vou falar agora sobre a próxima. Professora, Oi, pode voltar no segundo slide, por favor? como é que é? A senhora poderia voltar no segundo slide? Esse daqui, peraí. Posso. Esse aqui. Vou apagar, peraí. Esse slide? Isso, já tirei print, obrigada. Sim. Já? Posso, tu tem alguma dúvida ou só quer fazer print? Tá bom. Certo. Esse daqui tá tranquilo, né? Vamos para as adversativas. Gente, as adversativas, elas são conjunções importantíssimas. É o que eu chamo de contra-argumento. Por que é contra-argumento? Porque dá ideia de oposição, de contraste, de ressalva, de compensação. E quando eu falar, quando eu usar, eu tenho que ter um desses sentidos. Ou fazer uma oposição, mesmo que na maioria das vezes nós vamos fazer oposição, fazer uma compensação, mas a maioria é oposição. É o mais. Porém, todavia, contudo, entretanto, senão tem mais de um uso, mas o senão pode ser também adversativo. Ao passo que o ao passo que é uma conjunção que ela nasceu proporcional, mas ela pode ser usada também no sentido de adversidade, de oposição. Já dou um exemplo. Antes, com a ideia de pelo contrário. Fulano fez isso. Antes, deveria não fazer. Essa é a ideia. No entanto, não obstante que pode ser adversativo, também concessivo, apesar disso, em todo caso. Temos essas aqui, mas isso não se esgota aqui. Então, primeiramente, vamos aqui pelos exemplos. Ela não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Observem que nós temos a primeira oração e temos a segunda oração. Aqui dá a ideia de uma ressalva, né? De uma oposição. Ela não era bonita, porque no geral se pensa que o bonito é que ganha tudo, mas ela tinha simpatia, então tranquilo.
Olha só, uma coisa que eu quero mostrar para você. Professora, Oi, pode falar. quando eu começar Quando começar o um quê? repertório, um repertório meio que um repertório, meio que escrevendo uma coisa ruim. E aí Sim, eu depois eu quero dizer uma coisa boa. Eu sei se tem tanto, isso, perfeito. Perfeito, e fica eu muito posso usar ele? legal. Inclusive, tu pode levantar, em qualquer momento tu pode usar. Se tu usares na introdução, tu já levanta a tua tese. Depois do, no entanto, contudo, já levanta a tese, entendeu? É Entendi. muito bom para ajudar a levantar a tese na introdução. Por isso que a ideia do contra-argumento. Que muita gente tem a facilidade, por exemplo, de colocar a Constituição assegura os direitos de todos, bam, 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 bam. Ponto. No entanto, aí vai dizer que isso não ocorre no Brasil. Aí consegue colocar a tese. E Aham. é uma coesão boa de se usar. Muito boa. É só saber usar, E obrigado. nada. Então, outra coisa também que vocês vão ver é que vai dar oposição todas, né? Não vemos a planta crescer, no entanto, ela cresce. Oposição. A culpa não atribua a vós, senão a ele. Observe que esse senão aqui dá ideia de mais. Esse senão, quando ele é separado, é uma coisa. Eu digo, se não vier para a aula, vou dizer para os seus pais. Esse senão separado, esse se tem outra função. É condicional. Uma coisa é o senão junto, outra coisa é o senão separado. Já é outra conjunção ali condicional, iniciando outra oração. Esse senão com valor de adversidade, adversativa, ele é junto. E ele dá a ideia de mais, caso contrário, pelo contrário, é essa ideia que ele vai dar. Temos aqui o exército do rei parecia invencível. Não obstante, foi derrotado. Então, esse não obstante, ele tem valor demais. Porque, como eu falei, ele pode iniciar, ele pode ter a ideia de conjunção concessiva. A conjunção concessiva, ela tem a ideia de oposição, só que existe um impedimento, só que vai se realizar. A ação vai se realizar. Quando é a ideia de adversativa, é só oposição. Só. Não tem essa ideia da ação se realizar. Então, aqui, observe que só é oposição. Ele foi derrotado. Pronto. Por isso que ele tem valor demais. Você já sabe bastante, porém deve estudar mais. Se já sabe bastante, por que estudar mais? A ideia de oposição. Gente, eu quero fazer uma ressalva aqui em relação à vírgula. Vocês observem aqui, ó. Sempre para introduzir uma dessas orações, que elas são coordenativas adversativas, porque estão sendo introduzidas por uma conjunção adversativa, tem uma vírgula antes. O que acontece? Observe que o verbo ó, cativava, cresce. Aqui houve a omissão do verbo. Foi derrotado o verbo, deve estudar mais. Tá vendo? O verbo vem depois. A conjunção está introduzindo esta oração. Se eu pegar e eu escrever, ó, você já sabe bastante, vírgula. Porém, não. Deve, porém, estudar mais. Posso intercalar essa conjunção depois? Posso. Mas se eu colocar depois do verbo, é obrigatório ficar entre vírgulas. O mais, ele nunca muda de lugar.
O mais, a vírgula, Sofia, é sempre antes. E o mais você não pode intercalar, como fez com o porém, como faz com no entanto, entretanto. O mais, ele sempre vem aqui no início, ó, mais, e a vírgula é sempre antes. Só vai ter uma vírgula depois do mais se por um acaso vier uma adjunta adverbial. Digamos aqui, ela não era bonita, mas, apesar de tudo, esse apesar de tudo é um adjunto adverbial intercalado. Cativava pela simpatia. Só vai ter essa vírgula porque é um adjunto adverbial. Mas o mais, ele não muda de lugar, ele sempre vem no início da oração, eu não posso colocar depois do verbo. O no entanto, o porém, o contudo, o entretanto, o todavia, eu posso colocar depois. Aí é obrigatório colocar entre vírgulas. Às vezes a gente coloca a vírgula aqui, ó, no entanto, ela cresce. Essa aqui é facultativa. Observe que todas estão sem vírgula. Então, para economizar o uso de vírgula antes do verbo, basta uma antes. Professora, Oi. existe uma diferença, né, do porquê, do porém, com vírgula antes e depois, né? Porque tem um de conclusão, porém de conclusão, e tem outro porém que eu não estou lembrado do nome agora. Não, esse não é o porém, é o pois. O pois é que pode ser explicativo ou conclusivo. O porém, ele só é adversativo. Ah, entendi. Na realidade, a diferença que tem é na ênfase. Quando você coloca depois, ele é mais Não, enfático. porque eu lembrei do meu ensino médio, eu Aham, lembrei do meu ensino médio porque o depois. professor, ele falou que tinha uma vírgula antes do porém Mas eu e acho que depois do porém, mas tinha uma diferença entre os dois, entendeu? A vírgula. não, não é o pois. O pois existe, mas só que o pois, ele não é adversativo, ele é explicativo ou conclusivo. Antes do verbo, uma vírgula antes, explicativo. Depois do verbo, entre vírgulas, conclusivo. Não é o porém, entendeu? Porém, só adversativo. É diferente, que aí vocês devem lembrar, é diferente do senão, que pode ser mais de uma coisa. O não obstante, quando ele é mais de uma coisa, a gente diz que há uma polissemia conjuntiva. E ao passo que pode ser proporcional. Mas os outros não. O antes também, né? O antes, senão, ao passo que, não obstante. E o apesar disso. Os outros só são adversativos. Tá, Jade? Tá legal. Perfeito. Depois você pode assistir. Aí outra coisa, ó, quando eu digo que eu sou pobre, ao passo que ele é rico, tem uma oposição. Como é que eu uso um ao passo que proporcional? Eu posso dizer o exército progredia, progre, progredia. Eita. Ao passo que treinava. Olha só, é diferente esse ao passo que desse daqui. Esse ao passo que dá a ideia de a proporção que treinava. Proporção que é proporcional, vai crescendo. Então, não pode confundir o uso, porque existe uma polissemia conjuntiva com algumas conjunções que elas podem ser mais de uma coisa. Aí vai depender do contexto. Sempre do contexto. Tá bom? Vamos mais. Prestar atenção aqui na hora, e hoje a gente parece que vai ficar só nas coordenativas, hein? E aí vamos já fazer a oficina, mas ainda vou mais. Alternativas. Gente, as alternativas,
O nome já diz, é uma alternância. Olha só, o ou é a única conjunção alternativa que pode ser usada sozinha. As outras eu uso com par. E como é que é o nome deste par? Par correlato. É a mesma coisa que eu digo para vocês quando é por um lado, por outro lado, que é oposição, tá? Por um lado, por outro lado é oposição. Par correlato, de um lado, de outro lado. Par correlato de oposição. Usa o par. O ou, eu posso dizer, os sequestradores deviam render-se, primeira oração, ou seriam mortos. Eu posso usar só um ou posso usar os dois. Ou você estuda, ou arruma um emprego. Já os outros, que, por exemplo, esse já, quer, que é conjunção alternativa por derivação imprópria. Por que derivação imprópria? Porque é emprestado de outra classe gramatical. Tem que ser usado par. Ora triste, ora alegre. A vida segue o seu rumo, o seu ritmo. O que você não pode fazer? Você não pode dizer ora triste ou alegre, que às vezes isso alguns alunos fazem na redação, não pode fazer. Porque quebrou o par. Se vai ser ora, quer, já. Não pode quebrar o par correlato. Isso vocês não podem fazer na redação. Quer reagir-se, quer se calar-se. Já chora, já se ri, já se enfurece. E observem que dá essa ideia de uma coisa e outra, de alternância. Essas são as alternativas. Vamos para mais. Temos, olha só, conclusivas e explicativas ainda das coordenativas. São coordenativas porque elas não estão, claro, lógico, subordinadas a outra, ou seja, elas não dependem sintaticamente. Elas dependem do sentido. Não confundam sintaxe com semântica. As coordenativas, elas dependem na semântica, no sentido, mas não na sintaxe. Ou seja, eu não tenho uma oração principal e uma subordinada presa a esta oração principal. Não é isso que acontece. Então, neste caso aqui tu vais observar, Jean, tá aqui o pois. E olha, posto ao verbo, tá bem aqui. Esse pois, quando ele vem depois do verbo, ele vem, aliás, todas essas conjunções depois do verbo, elas ficam entre vírgulas, é obrigatório. Então, aqui deves, pois, conformar-te. O mal é irremediável. Chega-se a uma conclusão. Deves, pois, conformar-te. Isso aqui é conclusivo. Como logo. Pode falar. Agora eu lembrei que ele falou que tinha que ficar entre vírgulas mesmo. A conclusão, É né? o pois. Conclusão. É o pois. Se ele vier antes do verbo, ele é explicativo. Mas, gente, esse pois, ele pode ser conjunção explicativa, pode ser conjunção conclusiva e pode ser conjunção causal. Então, o que acontece? Às vezes o aluno, ele pega, coloca o ponto e ele quer começar aqui, pois eu digo, não faz isso. Porque, no geral, o aluno usa o pois como uma conjunção explicativa. E aí, o que acontece se ele fizer isso? Houve um truncamento sintático, que não deveria ter terminado o período, e ele terminou e colocou o pois. Observe que o pois conclusivo ele vem entre vírgulas e o pois explicativo vem com a vírgula antes. Então, você não começa com o pois um período, só se for um pois causal. Aí eu digo, não usa o pois causal. Existem outras conjunções causais. Olha, uma conjunção causal, ela é subordinativa. Então, eu digo, já tem atrapalho demais na gramática. O que eu digo para o aluno que está fazendo a redação? Não usa um pois para iniciar um período e pronto.
Porque aí até ele explicar que o pois existe, pois causal, eu identifico. Eu sei identificar, mas nem todo avaliador sabe. Então, é melhor não usar iniciando o período. Aí, a mesma coisa com ou seja. O ou seja é sempre entre vírgulas. Sempre. Nunca vai iniciar um período. Tem gente na internet que inicia. Está errado. Então, nós temos, olha, esse por conseguinte, ele tem valor de conclusão, conclusivo. Mas o por conseguinte, ele também pode dar ideia de consequência. Polissemia. Polissemia conclusiva. E muitas outras que nós conhecemos. Vamos ver as explicativas. Nas explicativas, chega-se a uma explicação. Então, olha, este que, o que, é muita coisa. Tanto é que existe um assunto que é o uso do que e do se. O porquê também pode ser mais de uma coisa. O que, o porquê, olha o por quanto. E o pois, de novo. Esse por quanto também pode ser causal. É um problema. Para vocês, uma coisa que vocês podem usar o porquanto para evitar a repetição do pois. E lembra que se vocês não colocarem um pois nas partes da frase, vocês quebram a sintaxe e perdem ponto. Então, coloca um pois, um porquanto, dá para colocar. Para evitar também o que, porque o que já se repete muito na oração. Não soltes balões. Observe que esse solte é um imperativo. Se vier nesta primeira oração um imperativo, obrigatoriamente o que, ou porquê, ou pois, ou porquanto que vier introduzindo esta oração vai ser explicativo. Eu não tenho eu tenho que ver se esse que é causal. Não, porque o que também pode ser conjunção causal. Tenho que ver se o porquê. Não precisa. Eu tenho um imperativo na primeira oração, seja afirmativo ou negativo. Se eu tenho um imperativo aqui, eu tenho que explicar o porquê deste imperativo. Isso já ajuda. Só que, quando eu digo assim, olha, choveu durante a noite, porque as ruas estão molhadas, eu tenho um porquê. Obrigatório usar a vírgula com explicação. Toda explicação exige vírgula. Isso aí você já vai colocando na cabeça. Toda explicação exige vírgula. Então, aqui choveu durante a noite, as ruas estão molhadas. Gente, as ruas estarem molhadas não podem ser causa e aqui consequência, porque o porquê, quando eu uso porquê causal, porque causal é uma causa e tem que ter uma lógica. Toda causa tem uma consequência, toda causa tem um efeito. Tem que ter. Então, causa, as ruas estão molhadas, consequência, choveu durante a noite, não pode. É ilógico. Só pode ser explicação. Se não vier um imperativo, porque choveu durante a noite, eu não tenho imperativo. Se não vier imperativo, eu tenho que saber pela lógica se tem mera explicação ou se tem causa e consequência. Aí você me pergunta, professora, é muito importante saber a diferença? É, para vocês que vão fazer prova, é. Principalmente prova da UEA, que ele pede a diferença do porquê explicativo e do porquê causal. Uma conjunção explicativa, ela é coordenativa. O que é isso? Não tem dependência sintática, só semântica, só de sentido. Então, tem. A conjunção causal, ela é subordinativa. O que acontece? Ela tem relação sintática com uma oração principal. Ela é presa à oração principal. Tem diferença, gente. Nós temos 5 conjunções coordenativas: aditiva, adversativa. Isso aqui vocês devem já aprender muito bem, porque às vezes, quando eu vou falando para o aluno, ele, ai meu Deus, não lembro mais disso, mas aqui vocês já vão ter que lembrar. Então, são as aditivas, as adversativas,
alternativas conclusivas e explicativas. Isso aqui nós estamos falando de conjunção. E outra coisa, quando nós formos trabalhar as orações, e a partir de agora eu vou ter que já entrar em assuntos mesmo com vocês. Quando nós formos trabalhar as orações subordinadas, elas podem ser reduzidas ou desenvolvidas. Reduzidas de quê? De uma das formas nominais. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio ou particípio. E aí você me pergunta, professora, e cada conjunção coordenativa vai introduzir uma oração coordenativa, uma oração coordenada. Então, essa oração coordenada, ela pode ser reduzida somente em alguns casos, algumas aditivas. Quando eu digo aqui, olha, meu pai se abaixou lavando as mãos. Observem que eu não coloquei vírgula nesse gerúndio aqui. E só pode ser de gerúndio, porque a ideia é e lavou as mãos. Só nesse caso. E às vezes vocês colocam desse jeito essa oração aditiva reduzida de gerúndio é quando eu não boto a vírgula ou tiro a vírgula se vocês colocaram. Não tem vírgula, porque o meu pai aqui é o mesmo sujeito da outra oração, que é uma aditiva, só que lavando está reduzida de gerúndio. Eu vou falar mais sobre isso. Estou tocando no assunto agora para esse assunto ficar na mente de vocês. Que eu estou falando de conjunção coordenativa. Aí vai ficar na mente de vocês. Eu digo para vocês, quando eu estou corrigindo a redação, que na maioria das vezes, boa parte dos gerúndios, eu coloco uma vírgula antes. Mas, gente, tem exceção. Porque, olha, um caso desse aí, por que que nesse gerúndio não teve a vírgula? Porque existe essa oração que ela é reduzida de gerúndio, mas ela é aditiva. Aí a aditiva não leva a vírgula. Então tem isso. Tem outras orações que são reduzidas, mas devido à sua classificação, vão levar vírgulas. Aí a gente vai vendo de uma por uma. De uma por uma. Até aí, dúvidas? Tranquilo? Bem, nós vamos para a nossa oficina. Na próxima aula, que eu pensei que já fosse entrar em sintaxe, mas nós tem as subordinativas, né, que a gente vai trabalhar. Vamos com calma, vocês têm um monte de coisa para assistir aí. Vamos para a nossa oficina.